Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Voltados para a parte geral, vamos encerrando com teoria da pena. Teoria da pena é bem tranquila essa temática, é uma temática pouco complexa, não existe aqui muita indagação, é mais conhecer mesmo. Eu separei 3 princípios relevantes e uma questão que tem caído bastante no dia a dia de quem é promotor de justiça na área da execução penal, como é o meu caso, em relação à progressão de regime. Em relação aos princípios, vamos lá. Princípio da individualização das penas. Pois bem, aqui eu aproveito para ressaltar que está no artigo 5º da Constituição Federal, todos os princípios estão no artigo 5º, e o princípio da individualização das penas, ele diz que a pena deve ser individualizada na forma do artigo 59 do CP. Cada um tem uma pena específica. Alguns são reincidentes, outros são primários, alguns têm a influência do Estado no cometimento de crime, outros não têm, enfim, são várias questões que inclusive a criminologia traz, essa questão de rotulação, labeling approach, que eu trato lá no manual de criminologia, influência do Estado e assim vai, dos controles sociais formais e informais. Então o juiz individualiza de acordo com a pessoa, princípio da individualização das penas. E aqui eu não posso confundir com direito penal do ato e direito penal do autor. O direito penal do ato é isso, eu vou individualizar a pena de acordo com o que ele fez, de acordo com o fato. Direito penal do ato, direito penal do fato. Mas de outra feita, tem alguns que ressalvam que no júri, ou até mesmo alguns juízes, aplicam a pena tendo em vista o direito penal do autor, que é aquela ideia de Messager. Messager, M-E-Z-G-E-R, M-E-Z-G-E-R, Messager, dizia que, lá no neocantismo, as pessoas são julgadas de acordo com a sua condição financeira, física, biológica e assim vai. Um pouco lombrosiana também na criminologia. Tá certo, muitos são. Às vezes o juiz olha e condena porque é traficante, mas no homicídio, ali o que está sendo julgado é homicídio, não tráfico, mas condena porque é bandido. Direito penal do autor. Isso daí é ruim. Mas enfim, a individualização das penas é isso daí. É com essa razão, e pegando um pouquinho da matéria de processo penal, que eu também leciono, é com essa razão que nós temos no processo penal a impossibilidade de vedar liberdade provisória. Olha que interessante. A liberdade provisória, vedada ex lege, vedada pela lei, foi julgada inconstitucional pela Suprema Corte. Por quê? Porque fere a individualização da pena. Como é que o juiz vai ficar de mãos atadas diante da lei, dizendo que não pode conceder liberdade provisória? Se o legislador diz que não pode conceder liberdade provisória, ele está decretando a prisão preventiva. Ora, e a individualização das penas? Não é o juiz que pode individualizar a pena? Seja pena preventiva, provisória, temporária ou até mesmo definitiva, no caso a provisória, não é o juiz que pode fazer isso? Então como é que eu vou aqui falar em individualização das penas quando o legislador diz que não cabe liberdade provisória e de outra feita decreta preventiva então? Daí o Supremo entender em vários informativos que não pode haver vedação de liberdade provisória ex lege, porque isso fere a individualização das penas. O juiz estaria de mãos atadas e não poderia conceder liberdade provisória. Então,
não se considera escrito isso mais. Pois bem, a teoria da personalidade da pena. Essa é fácil. A pena não passa da pessoa do condenado. A pena não passa da pessoa do condenado. Ou seja, quem responde pelo crime é o A e não o B, que pegou a chave do A, atropelou e matou. O pai não responde pelos atos do filho. Da intranscendência das penas ou personalidade da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Obviamente que uma exceção que já foi perguntada na prova oral do MP, que acontece muito, é a prestação pecuniária, ou até mesmo a multa, que o pai paga e acaba pagando pela pena do filho. Mas seria uma exceção, seria um caso bem sui generis. Via de regra, a pena não passa da pessoa do condenado. Princípio da humanidade das penas. Essa daqui também é interessante. Por quê, professor? Humanidade das penas. As penas não podem ser cruéis. Eu não posso ter pena perpétua. Eu não posso ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Eu não posso ter pena de trabalhos forçados. É a humanidade das penas. E aqui, também no artigo 5º 3, aqui eu ressalto para vocês, é o caso emblemático que hoje já foi resolvido pelo STJ, das medidas de segurança. As medidas de segurança, que vocês não podem entender como penas privativas de liberdade, porque quem pratica crime recebe pena e não medida de segurança, mas com base no princípio da humanidade das penas, o STJ não aceita medida de segurança sem prazo. Já é questão simulada, pacificada. Então, dentro do conceito de humanidade da pena, o que eu extraio? Para não ficar uma aula simplista, conceitual, eu trazi para vocês jurisprudência, casos concretos, links, conteúdo interdisciplinar, enfim, e tudo mais. Medida de segurança. A medida de segurança, vejam, antes, ela não tinha prazo legal. Olha que interessante, a medida de segurança antes era até ele convalescer, até cessar a periculosidade. Agora acabou. Agora o STJ entende que a medida de segurança, qual que é o prazo máximo? Que ele pode ficar internado. Medida de segurança. O máximo da pena abstrata do crime que ele, enfim, cometeu de forma equiparada. 6 a 20, 20. 1 a 4, 4. 5 a 10, 10. Então, princípio da humanidade. Olha que interessante. Individualização das penas, falamos do quê? Da liberdade provisória, personalidade, falamos da questão da multa, humanidade, falamos da medida de segurança. E para a gente fechar, progressão de regime e possibilidade per salto, súmula vinculante 56 da Suprema Corte. Olha que interessante isso. Veda-se a progressão per salto, veda-se a progressão saltando. Isso é vedado. A LEP diz, ele sai do fechado, vai para o semiaberto, vai para o aberto, ou depois domiciliar. Essa é a ideia. Só que diante da súmula vinculante 56, que tem caído bastante em prova, olha lá, tem-se admitido uma exceção desta progressão per salto. Quando, professor? Quando ele sai do fechado e vai para o semiaberto, que é a colônia agrícola. E não existe a colônia agrícola. Ele vai ficar no fechado, que é mais grave, porque não existe o semiaberto colônia agrícola? Não, ele não pode pagar por uma ineficiência estatal. Logo, ele vai para o aberto, que é casa do albergado, que também pode não existir. Se não existe colônia agrícola, não vai existir casa do albergado. E aí, qual que ele vai, então? Domiciliar. É o que diz a súmula vinculante 56. Nesse caso, permite uma progressão per salto, porque ele vai sair do fechado, vai para o semiaberto, não existe, vai para o aberto, não existe, vai para domiciliar, sai do fechado e vai para domiciliar. É uma exceção à impossibilidade de progressão per salto, qual seja, olha lá para mim, a súmula vinculante 56. Pessoal, é isso, então, a mim, então, cabia essa ideia de teoria do dolo, teoria do erro e teoria da pena. Espero que tenham gostado.